Vamos falar dos modelos assistenciais que são adotados por outros países, né? A gente sabe que o nosso modelo de saúde, nós, do Brasil, o nosso modelo de saúde é o SUS, Sistema Único de Saúde, que ele é o quê? Universal, igualitário. Você pode buscar o sistema independente de cor, raça, etnia, condição financeira. Ele atende nos níveis de atenção primária, secundária e terciária, tá? Você pode buscar o sistema, ele está à disposição de qualquer um de nós, tá bem? Mas existem outros países que não têm o mesmo modelo que o nosso. Alguns podem ser melhor do que o nosso, ou não necessariamente melhor, mas funcionar de forma efetiva. Porque o nosso, de um modo geral, ele é lindo no papel, mas na prática ele precisa ser melhorado. Precisa melhorar muito na prática, entendeu? Então, os outros países tem um modelo parecido com o nosso, como é que eles veem lá a saúde pública? Tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Sistemas de saúde comparados e analisados, o sistema de saúde de forma comparada, ele é uma estratégia que vai o quê? Possibilitar, tá? Que vai possibilitar reconhecer as características e as diferenças, as semelhanças e o desempenho dos sistemas, permitindo conhecer experiências de sucesso de outros países para serem adotados nos programas de políticas de saúde. É muito importante a gente ressaltar que há diferenças socioculturais, políticas e econômicas que devem ser levadas em consideração. Então, nosso modelo, ele até agora foi o melhor modelo para nós, brasileiros, tá? Mas ele também, quando ele foi pensado na questão socioeconômica, cultural, as doenças existentes no nosso país, que são diferentes de doenças que existem em outros países. Então, quando ele foi pensado, tudo isso foi levado em consideração. São aspectos que precisam ser levados em consideração, tá? Para entender um sistema de saúde, é preciso identificar o quê? As peculiaridades, a especificidade das organizações e o conjunto de serviços dos profissionais, as tecnologias, o financiamento, a gestão, a regulação e a prestação de serviço. Então, quando a gente vai pensar no serviço de saúde, a gente tem que levar em consideração vários aspectos, não é só pensar nesse serviço, mas o que vai envolver esse serviço, o que ele vai ofertar, o que ele vai oferecer. Quando se pensou no NASF, se pensou na equipe que iria fazer parte desse NASF. O NASF, qual o objetivo? Entendi, ações preventivas. Então, o NASF não realiza exames, o NASF, ele não realiza terapias, tá? Não entra com acompanhamentos terapêuticos, ele encaminha para onde faz essas necessidades. O NASF, a intenção dele é o quê? Dar o apoio à saúde da família, à estratégia de saúde da família. De que forma? Com atividades preventivas, com promoção de saúde, tá bem? Então, a gente sempre tem uma referência para onde encaminhar, para que a gente não perca o foco daquilo que está sendo oferecido, ofertado. Se o NASF estivesse, por exemplo, realizando terapia, ele não estaria dentro do objetivo principal, que é promoção de saúde, tá? Então, os sistemas, eles são classificados principalmente de acordo com o tipo de modelo universal ou segmentado de financiamento. A regulação e o modelo assistencial adotados, ou seja, o tipo de prestação de serviço que vai ser ofertado. Então, a gente faz um levantamento das demandas, das necessidades, e a partir daí a gente pensa no serviço de que forma que vai ofertá-lo, tá? Mas para isso eu preciso ter uma demanda, tá? Eu preciso ter um objetivo e esse objetivo precisa ser atendido, tá bem?
tá? O objetivo é atendido a partir da demanda que vai ser ofertada, a partir do serviço que vai ser ofertado, tá? Então, os principais modelos institucionais são quem? Quais são os modelos que a gente pode ter como referência? A gente tem o monopólio estatal, tá? Quando a gente fala mono, é só um. Então, esse monopólio estatal é no qual o Estado ele é o regulador, o financiador e o prestador de serviço. É também conhecido como modelo de quem? De Zemacho, tá? Esse é o modelo conhecido como o Zemacho, tá bem? É um modelo que monopoliza, fica tudo em prol de quem? Do Estado. O Estado é o detentor do financiamento, o detentor da prestação de serviço, o detentor dessa regulação, tá? Professora, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. É porque antes dessas aulas, né, desses contextos, eu nunca tinha ouvido falar no termo NASF. Aí eu queria saber quando é e até onde é que o indivíduo entra em contato com o NASF. Ele se depara com esse projeto, ele participa dele. É pelo posto de saúde, tipo assim, dentro de Imperatriz, onde se encontra o NASF? Né? Quem é que indica o encaminhamento? Como é que funciona? Você assistiu a aula anterior da semana passada? Você estava na aula? Eu assisti só, não peguei o comecinho, né? Minha internet estava só caindo, toda hora eu até pedia para entrar. Aí eu fiquei em dúvida demais nisso aí. Então, NASF, eu até falei na aula passada, e você fez a pesquisa que eu solicitei. Eu solicitei uma pesquisa semana passada. Você fez a pesquisa? Não, acho que não. Não, eu só passei a semana inteira colocando o portal em dia. Então, não enviou o trabalho? Ainda não. Mas o prazo dele já acabou, já foi até lançado as notas, só falta ser liberada no portal, tá? Então, talvez seja por isso, Kênia, porque na aula passada a gente falou muito sobre o NASF, tá? Inclusive, nós solicitamos trabalhos que estavam voltados para essa linha. O NASF é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. É uma equipe multidisciplinar, que ela é composta para dar o apoio à estratégia saúde da família. Nós explicamos com relação, para cada posto, quantos NASFs são formados, são criados. Eles existem nos postos de saúde, mas eles não ficam fixos naquele posto. Ele é itinerante. Então, uma equipe de NASF, ela pode passar mais ou menos de 3 a 5 NASF, tá? Ou ela pode pegar de 5 a 9 postos de saúde, estratégia, dependendo do tamanho da equipe, se é NASF 1, 2 ou 3. E essa equipe ela é formada e ela contempla, eu até citei como exemplo, o NASF, por exemplo, eu que moro na Nova Imperatriz, que atende meu, sim, meu posto de saúde, então, o NASF abrange esse posto de saúde no qual eu resido nesse bairro, é o NASF que vai abranger também Nova Imperatriz, ele vai abranger Santa Inês, ele vai abranger o centro, ele vai abranger os Três Poderes e ele pode abranger também aqui próximo do meu bairro, que é o Jussara. Então, uma equipe de NASF, ela pode passar em 5 postos de saúde.
Pode passar em mais? Pode, se ela conseguir conciliar a agenda 9, tá? Aqui em Imperatriz, a gente já tem o NASF 1, 2 e está formando a equipe que compõe a equipe do NASF. Psicólogos, farmacêuticos, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, fono, TO, psico, educador físico, farmacêutico. São esses que compõem a equipe do NASF, tá? A equipe de estratégia saúde da família é diferente dessa equipe. Lá você encontra o técnico de enfermagem, o enfermeiro da equipe de estratégia saúde da família. No NASF, você não vai ter médico no NASF, você vai ter no NASF terapeutas, que é o psicólogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, o educador físico, tá? E o farmacêutico. Então, essa equipe que dá apoio à saúde da família, tá bem? Ok? Podemos avançar, então? Vamos lá. Então, a gente falou do modelo institucional, que é o modelo de monopólio, que é o modelo de uma estatal, tá? Onde o Estado ele é regulador, financiador e prestador de serviço. Uma estatal que está muito próxima desse modelo, aqui é a EMSER, tá? A EMSER que realiza seletivos e concursos a nível de Estado. Então, ela está muito próxima desse modelo. Tá? Certo? Só um pouquinho. Só admitir quem está precisando entrar. Só um pouquinho. Só admitir quem está precisando entrar. Ok, vamos lá. Okay. Toda hora alguém pede para entrar, tá? E aí a gente precisa parar a aula e ir lá para admitir, tá bom? Vamos lá. Então, esse modelo que a gente tem, a gente pode citar a EMSER, tá? Quando a gente fala de mercado, também conhecido como seguro privado, que modelo é esse? Caracteriza-se por ser segmentado, descentralizado e pela pluralidade, né, de reguladores, financiadores e prestadores de serviços que competem entre si, com pouco ou nenhuma regulação governamental. Então, aqui a gente tem alguns seguros privados, que é um modelo de assistência, que são os planos de saúde, de um modo geral. Eles são tipos de seguro privado, tá? Onde a pessoa tem o seu plano de saúde e ela procura assistência médica quando ela precisa, tá bem? Então, esse é um tipo de modelo que é existente no mercado. Pode perguntar.
É porque seu áudio está só falhando. Eu queria saber se é só o meu, para mim ver se é o meu problema, se está com algum problema aqui no meu celular, ou é o seu mesmo que está falhando para nós. Alguém está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Agora está bem, mas estava falhando. Está falhando. Tempo atrás estava falhando. Mas agora está bem? Às vezes ainda falha, a sua voz fica igual um robô. Agora, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Ainda não. Maria Nilza, está me ouvindo bem? Sim, agora sim. Pois é, mas eu estou falando do mesmo jeito que antes. Não é a internet, não? Eu acredito que seja a internet. Não mudei nada aqui no áudio. Está do mesmo jeito. Eu acredito que seja a internet. De qualquer forma, pessoal, sempre que a gente termina as aulas, a gente coloca essas aulas lá no portal. Se você quiser revisar, a aula vai estar lá. Quantas vezes você quiser assistir, quiser revisar, viu? Inclusive, Kênia, a aula da semana passada, que a gente falou muito sobre o NASF, ela já está no portal, viu? Se você quiser assistir a aula na íntegra, ela está lá. Eu até sugiro que você assista, porque você perdeu muitas informações, já que você estava sem internet, estava só caindo. Tá bom? Não, e aqui ainda está muito ruim, mas eu vou lá, vou assistir sim, professora. Assiste lá, tem muita informação. Tá bom? Moça, então, para mim aqui está muito ruim. Ô, Conceição. Oi. Os agentes de saúde, eles fazem parte da estratégia Saúde e Família ou do NASF? Não, estratégia Saúde da Família. Eles fazem parte da estratégia Saúde da Família. São médicos, enfermeiros, técnicos e agentes de saúde. Viu? Certo. Pessoal, um detalhe. Eu senti falta de muitos trabalhos. Muitos de vocês não me enviaram o trabalho da semana passada. E a gente deu até um prazo maior para vocês. Mas muita gente não me enviou e perdeu o prazo, viu? Tá. E, professora, e quem entrou agora, como é que vai fazer para entregar esses trabalhos para vocês? Semana passada você já estava assistindo a aula? Sim. Na semana passada, você assistiu minha aula? Eu peguei só do meio até o fim. Só que, assim, então, é muita coisa para me entregar. Eu me enrolei todinha. Na verdade, eu não estou nem conseguindo entrar, né? Como é que a gente vai fazer? Você entrar em quê? No portal? Sim, eu consigo, mas eu não consigo acessar as outras páginas. Eu acho que é comigo mesmo o problema, né? Não, é a internet, porque o portal está funcionando direitinho, tá? Então, se você estava na aula passada, eu solicitei o trabalho. Eu dei até um prazo maior. Comumente, a gente dá um prazo de 24 horas. Mas a gente deu um prazo até maior. Você conseguiu enviar o trabalho que foi solicitado? Na verdade, eu ainda não consegui enviar nenhum. Porque eu não estou conseguindo... acho que sou eu mesmo, não estou conseguindo administrar lá o portal. Eu até respondo algumas coisas. Esse trabalho, você tem que pesquisar fora do portal. A pesquisa, quando a gente solicita, o aluno ele pesquisa fora do portal. E o trabalho, ele vai enviar pelo portal, mas pelo e-mail lá do portal. Mas é uma pesquisa fora do portal, tá? Se você não enviou, você está perdendo pontos, porque os trabalhos, eles têm prazo para serem enviados. O portal, ele abre e ele fecha, tá? Então, quando ele fecha, você expirou todo o seu tempo, aí não tem mais como, tá bom? Então, ele vai abrir para algumas atividades e ele vai fechar, conforme prazos e no dia correto e horário. Então, às vezes, o aluno até manda depois, consegue mandar. Tipo assim, encerrou meio-dia, o aluno manda às 13 horas, só que não chega mais para o professor. Ele fica só lá no portal dele, mas não chega mais porque o prazo de recebimento do professor já foi encerrado. Então, ele não vem para a minha caixa,
de entrada, entendeu? Tem muito isso, aluno, professora, eu vou mandar o trabalho, ainda hoje. Eu não sabia desse detalhe aí, não. Mas tá bom. Por isso que a gente diz, pessoal, o prazo que vocês têm, por exemplo, é até Nilza, Maria Nilza. Oi. Da semana passada, você lembra o prazo do trabalho? É porque eu estou sem a minha agenda aqui ao lado. Foi até segunda, meio-dia. Pronto, então, olha aí, ó. A gente deu aula na quinta-feira para vocês, aí vocês tiveram a sexta, o sábado, o domingo e a segunda até meio-dia para enviar o trabalho. Quando foi segunda, meio-dia, o sistema, ele fecha para o envio, porque a gente abre e deixa aberta, entendeu? E aí, meio-dia, ele encerra. Você pode até me mandar 13h14, tá? Mas ele não chega na minha caixa de entrada, porque está encerrado, está fechado para aquela turma de psicologia, entendeu? Então, tudo tem prazo e precisa ser cumprido. Fora do prazo, não tem como a gente lançar nota, tá? Porque a gente deu um prazo, normalmente o prazo para os trabalhos são 24 horas. Eu até estendi mais prazo, porque a pesquisa era um pouco maior. Mas eu senti falta de muitos trabalhos. Da turma de vocês, eu recebi só 60% de trabalho. 40% não enviou. Eu não sei se as pessoas, o fato de ter sido um feriado na sexta, acabou dispersando, ou então o prazo foi muito longo, que também pode dispersar. Eu sei que quando a gente pega 24 horas, o aluno ele começa depois da aula. Terminou a aula, ele já vai fazer o trabalho, porque ele sabe que o prazo é curto, é apertado. Mas quando a gente dá mais prazo, dispersa demais. Eu recebi só 60% de trabalhos. Então, 40% não fizeram. Por isso que eu disse, gente, vocês estão perdendo ponto. Eu não recebi os trabalhos. Quem me mandou os trabalhos? Quem comumente já envia dentro do prazo, entendeu? Então, você precisa, é Ariana, seu nome é Ariana, né? Enviar o trabalho dentro do prazo, viu, Ariana? Senão você perde pontos. Senão você perde. Não pontua, na verdade, né? Não é que você vai perder o que já está lá. Você não vai pontuar, não vai acrescentar novos pontos. Então, vamos. Tá certo. Vamos adiante. Obrigada. E qualquer dúvida, perguntar lá no grupo que a gente vai responder e tentar ajudar. Olha aí, viu? Professora, porque eu estava sem internet umas 2 semanas atrás, mas eu estava acompanhando pelo grupo. Eu estava sem internet para entrar na aula, mas eu estava acompanhando pelo grupo e fiz as pesquisas que foi mandada. Então vamos lá. A gente tem vários modelos, tá? Esse modelo é o Bevere, que a gente chama, né? É o Bevere de Geano. Esse modelo, ele se caracteriza de que forma? Por financiamento público por meio dos impostos gerais, tá? Controle parlamentar, universalidade de acesso, gestão pública e prestação de serviço pelo mix público e privado. O SUS, ele tem um mix também. A gente tem clínicas particulares que são conveniadas ao SUS para prestar serviço, tá? Por exemplo, a gente tem poucos otorrinos pelo serviço público. Então, o SUS foi e firmou um convênio com uma clínica de otorrinos da cidade para ofertar mais serviços. Isso pode acontecer? Pode, claro. Mas, para isso, existe um processo licitatório, uma licitação que deve ser feita, tá bem? O bismarckiano, ou modelo de seguridade social, expressa-se em um sistema de saúde financiado por cotas obrigatórias, pagas por quem? Empresários e trabalhadores que aportam recursos para um fundo público de seguridade, tá? E que faz o quê? Que faz a gestão do próprio sistema, tá bem? Só admitir quem precisa entrar.
Então, existem vários modelos. O nosso modelo é o Sistema Único de Saúde. Segundo o modelo de proteção social, ele pode ser classificado de duas formas. O primeiro modelo é o universalista, tá? Nesse modelo universalista, o Estado ele vai prestar a maior, ou a maioria, ou a sua totalidade de serviços às redes hospitalares e ambulatoriais. São geralmente do governo. E tem o modelo de seguridade social. Esse modelo de proteção social, ele também é universal, tá? Ele exige um seguro de participação obrigatória que dá cobertura aos contribuintes e às suas famílias. Geralmente são segmentados por categoria profissional, recebem críticas, muitas críticas, devido que às desigualdades sociais e levando à exclusão de pessoas fora do sistema de trabalho, tá? Esse modelo é o bismarckiano. Vocês já ouviram falar em pessoas que têm um plano de saúde e que você paga uma coparticipação por isso? Já ouviram falar disso? Já. Já, né? Pronto. A empresa você tem um que meu plano irmão de saúde, trabalha é assim. Você tem um plano de saúde e aí a empresa, ela te diz que está te ofertando um convênio de saúde. Uhum. Aí esse convênio, ela te dá, mas você paga mensalmente por ele, por aquele cartãozinho que ele te dá. É descontado no seu contra-cheque. E se você faz uma consulta, faz um exame, precisa ir ao médico, tudo que você faz, você é cobrado por isso, tá? Então, esse modelo, ele recebe muitas críticas, porque, na verdade, a empresa, ela diz que te dá, só que você paga por isso. Você paga, primeiro, a mensalidade do convênio, e segundo, tudo que você precisa usar, você também paga. Então, por isso que é um modelo que recebe muitas críticas, tá bem? Que é o modelo de cotas, que é a coparticipação, tá? Então, quando a gente fala de um modelo que ele é mais assistencialista, tá? A gente quer dizer que são modelos sociais, residual ou até mesmo assistencialista. O Estado, ele não assume a responsabilidade pela saúde, que é uma obrigação dos cidadãos. Somente as pessoas incapazes de assumir a responsabilidade individual, de ajudar, tá? De cuidar da saúde, é que recebem assistência do Estado. A assistência, ela é dada à população vulnerável e às pessoas carentes, mas há limite de ações para estimular a responsabilidade individual por sua saúde. Então, a gente tem vários modelos, mas o nosso é o Sistema Único de Saúde, que diz que é o modelo universal, tá? E é um modelo em que todos nós podemos usar o modelo universal e igualitário. Só um pouquinho, vamos admitir quem está pedindo para entrar. Pronto, admitido. Quem precisava entrar, vamos lá. Anotem a pesquisa. Pesquisar modelos de saúde pública adotados em outros países. Pode ser 3 países, tá? Vocês podem ver dos Estados Unidos, da China, tá? Escolham os países e vejam lá. De Portugal. Escolham lá os países, tá bem? 3 países, né? 3 países. Pesquisar modelos de saúde pública adotados em outros países. Só 3, tá? Ok? Primeira pesquisa. E a segunda pesquisa é... Ele foi copiado por algum país? Algum país copiou o nosso modelo?
o SUS ele foi copiado por algum país? Há indícios de que o nosso modelo ele foi copiado por um país ou alguns países, eu não vou dizer quais são nesse momento, e que lá ele funciona de forma efetiva, ele funciona como está no papel. Então, vocês vão pesquisar isso. Anotem aí. O SUS ele foi copiado por algum país? Foi? Se caso sim, qual foi o país ou quais foram os países que copiaram o nosso modelo de saúde pública? Ok, pessoal? Pode avançar? Sim, pode avançar. Ótimo. Então, vamos falar de planejamento em saúde? Vou só aumentar um pouquinho essa fonte, que ela está muito pequena, só um pouquinho. Oi, pode perguntar. Senhora, bota só um pouquinho bem, porque eu estava bem aqui tentando anotar que eu me perdi. A pesquisa. Vamos voltar, então. Pronto. Modelo de saúde pública, né? Quais modelos de saúde pública adotados em outros países? 3. Pesquise sobre 3 países. Só isso, professora, mas é pouco. Pois é. E aí, a segunda pesquisa o SUS ele foi copiado por algum país? Qual ou quais países? Se ele foi copiado por mais de um país, quais foram os países? Ok, professora. Ok, pode avançar? Sim. Vamos lá. Vamos falar de planejamento em saúde. Anualmente, se faz um planejamento. Por exemplo, nós estamos em 2020. Um pouquinho mais adiante, no segundo semestre, mais ou menos setembro e outubro, é feito um planejamento, tá? Esse planejamento, ele visa o quê? Ele visa, pessoal, planejar ações para o ano seguinte, tá? Precisa existir um planejamento. Por que precisa existir? A população, ela aumenta a cada dia, tá? Começam a aparecer novos problemas de saúde, tá? Vamos só admitir aqui o Mardônio, que quer entrar. Começam a aparecer novos problemas de saúde, tá bem? Uma vez aparecendo novos problemas de saúde, é necessário planejar novas ações, novas estratégias, tá? Para atender essa população. O que a gente teve que fazer de melhor? Nós apresentamos o Sistema Único de Saúde. O que foi preciso fazer em Imperatriz de imediato? Para que não faltasse leitos para os vitimados pela pandemia. Fazer os hospitais Hospital de campanha. Isso, hospitais de campanha. Então, são estratégias que são criadas, tá? Essa estratégia, esse hospital de campanha, estava dentro do planejamento de 2019? Não. Não, porque não se tinha a expectativa da pandemia, né? Quando a gente vai ler, quando a gente vai estudar documentários, inclusive, vocês assistiram o documentário que eu recomendei para vocês? Sobre pandemia, o documentário? Ninguém assistiu? Professora, qual que é? Qual que é o nome? É só o documentário de Pandemia, o documento. É o quê? Eu vou achar onde? Esse documentário YouTube?
Unidade. Você acha no YouTube, você acha na Netflix, você acha na Globoplay, acha no YouTube também. O documentário, ele falava o seguinte, que iria existir, a qualquer momento, chegaria uma pandemia. E também, o documentário, ele fala que ela poderia, possivelmente, partir da China. Mas não se sabia, até então, quando iria chegar. Entendeu? Mas sabia-se que existia vulnerabilidade, tá bem? Então, de imediato, foram construídos hospitais de campanha. Estava no planejamento? Não, mas é uma medida emergencial que o Sistema Único de Saúde precisa fazer, tá? Então, o planejamento em saúde tem a função de melhorar a performance e aprimorar a produção e a eficácia dos sistemas no desenvolvimento de ações de promoção, recuperação e reabilitação da saúde, tá? Então, quando você planeja, o intuito principal é o quê? É promover saúde, ações de promoção, ações de recuperação, ações de reabilitação da saúde. Então, agora, o planejamento da saúde pelo Sistema Único de Saúde, né, professora? Sim, sim. Porque a gente o ano que vem. Até quando isso aí vai? Isso. O ano que vem vai ter que. O planejamento desse ano já vai ter que ser diferenciado. Se a vacina não chegar, né? Se a vacina não chegar, vai ter que ter um planejamento muito bom aí, estratégico, viu? Tá? Então, é por isso que tem que correr atrás da vacina para poder fazer a imunização da população, tá bem? Porque depois que passar tudo isso, essa conta para o sistema vai ser alta, tá? Ô, Conceição, umas reportagens que eu assisti, aquele pesquisador baiano que está no INCOR em São Paulo pesquisando a vacina, ele fala que é demorada. E aquela de Oxford, a previsão, parece que já é em setembro, né? Ela já está disponível. O que é que você tem a dizer sobre isso? Então, nesse documentário que eu indiquei para vocês, que é Pandemia, o nome do documentário, já se tinha uma previsão de vacina até 2021. O documentário, ele previa uma vacina 2021 e uma vacina mais potente ainda até 2025. Então, o que aconteceu? Esse Oxford, ele só acelerou esse processo, que seria para 2021, entendeu? Então, eles já estavam fazendo, então, né? Então, exatamente. Então, aquilo que iria sair só em 2021, ele teve o seu processo acelerado para que saia ainda esse ano, tá? Então, o documentário, ele fala muito sobre isso, da previsão para esses vírus, inclusive o influenza que sofre mutações, tá? A gente até então era uma gripe comum, hoje a gente tem H1N1, tá? E o documentário, ele é muito, muito bom, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, é muito bom, sabe? E aí era só tá a news, antecipando que já iria sair em 2021, tá? Viu? Mas Professora, eu acredito que saia esse ano. Agora, sim, eu não acredito que saia esse semestre, até julho. Eu acredito que saia no segundo semestre, mas nesse eu não acredito. Entendeu? professora. Pode até sair, pode, mas eu não acredito que saia tão de imediato, porque requer muito estudo. Pode falar. O documentário a gente encontra no YouTube, porque eu não tenho Netflix. Sim, encontra. YouTube, Netflix, Globoplay, encontra. Tá. O nome é Pandemia? Pandemia. O nome é Pandemia. O nome do documentário é Pandemia. Tá? Vocês vão ver a ação dos Estados Unidos, a ação de alguns países contra essas pandemias. Existem equipes
equipes de cientistas, tá? Por trás de tudo isso, trabalhando para prevenir as suas populações, as populações dos seus países, tá? Vocês vão ver aí vários investimentos dentro dessa linha, tá bem? Então, vamos adiante? Vamos só admitir quem precisa entrar, só um pouquinho. Ô, Conceição, Pode perguntar, Nilza. Essa previsão aí que eles tinham de uma pandemia, porque era da China, por causa da vulnerabilidade, como que ela é a segunda maior economia, como que explica então, isso? Eles dizem, Nilza, é porque a China lá eles comem vários tipos de carne, né? Eles consomem animais silvestres, né? Você sabe que o coronavírus ele partiu de um mercado, né? Na cidade de Wuhan, né? É o que a gente tem escutado. Não, se você for procurar, você encontra isso. Se você for procurar, você encontra, entendeu? Escrito sobre isso. E o documentário também fala que partiria da China pelo consumo de carne de origem animal, a forma que é consumida, entendeu? Sim. Tá? Mas eu vi uma reportagem de um pesquisador, ele dizia assim que não é na ilha de Palau que come morcego, que na China mesmo não come. Mas aí, às vezes, o morcego ele pode ter mordido algum animal, entendeu? E aí consumiu-se a carne contaminada. Entendeu? Sim, entendi. Tá. Aí carne mal passada, mal cozida, contaminada. Aí vendida em um mercado, né? Que muita gente compra. Entendeu? Uhum. Tem na internet também um vídeo do Bill Gates que ele fala de um vírus, né? Acho que é uma palestra que ele deu em 2015. Ele fala assim que o mundo se preparou para tanta coisa, guerra nuclear, tudo, e não se preparou para a invasão de um vírus. Que se acontecer... Inclusive a Fundação Gates, ela financia várias pesquisas no viés dessa linha de vacina. Era uma preocupação deles, viu? Você vai ver no bom. Um grupo de pesquisadores, não lembro se é Canadá, mas um grupo de pesquisadores, eles foram financiados pela Fundação Gates. E são eles que estavam com a perspectiva de uma vacina para o influenza até 2025. Tá? Certo? Por isso que ele fala sobre isso, porque a Fundação Gates, ela financia muito, eles investem muito na questão da saúde, tá? Visando o bem-estar coletivo. Então, o planejamento de saúde, ele tem a função de melhorar essa performance e aprimorar a produção e eficácia do desenvolvimento de ações, promoção e recuperação e reabilitação da saúde. É muito importante a gente ter em mente
e destacar também que o planejamento ele é um cálculo que deve sempre anteceder a ação e estar presente durante e após a ação. Então, você calcula, planeja o antes, o durante e o depois dessa ação. Ele articula a situação presente e futura, fundamentada por métodos de quem? De teorias. Então, analisa o presente e faz a expectativa de futuro, fundamentado em teorias, tá? No que está acontecendo. Então, o sistema de planejamento Planeja SUS, ele possui vários pontos, tá? E pontos que a gente diz que são prioritários para esse planejamento. O primeiro ponto, o planejamento deve ser considerado as necessidades de saúde da população. A articulação e a integração dos instrumentos de planejamento, tanto na esfera local como em todo o SUS. O terceiro, a adoção do processo de planejamento, incluindo o monitoramento e a avaliação, como instrumento estratégico de gestão do SUS. Não adianta você só planejar, articular. Você planeja, articula, adota aquilo, monitora e avalia no final, para você ver se alcançou resultados. A revisão e adoção de um conjunto de instrumentos de planejamento, que são quem? Planos, relatórios e programações, tá? E isso tem que ser adotado pelas 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal. E a cooperação entre as esferas, entre essas 3 esferas de gestão, para fortalecer, para continuar adquirindo esse processo e a equidade do processo dentro do planejamento do SUS. O que é equidade? É dar a cada um aquilo que cada um precisa, tá? Então, o planejamento, ele se dá em 3 níveis, tá bem? Segundo grau de quem? Da sua complexidade, do processo de tomada de decisões, o nível da hierarquia no sistema. Então, aí a gente precisa planejar isso dentro de 3 níveis. Quais são esses? Que níveis são esses? Planejamento normativo ou de políticas, tá? Que são as ações propriamente ditas. Planejamento estratégico são as estratégias que serão criadas para melhorar a promoção de saúde ou favorecer qualidade. Em planejamento tático operacional, que é a prática propriamente dita. Você planejou, você criou ações, agora coloca isso em prática, tira do papel, para que a gente veja como funciona, tá? Então, o planejamento do sistema de saúde, ele ocorre por meio de quem? De seguintes instrumentos. Pactos, precisa existir pacto entre governo municipal, estadual e federal. Agendas, precisa ser muito bem planejado. E planos nas 3 esferas de governo. Ou seja, as coparticipações, o governo municipal, estadual e federal precisa entrar com as suas contrapartidas, financiamento e participações. Ele se dá em instituições ou organizações de saúde, micro-regiões, unidades básicas, hospitais ou serviços de saúde. Por exemplo, programa de hipertensão, imunização e etc. Quando a gente fala de alguns programas, a gente tem ação municipal, estadual e federal. A gente tem o programa de imunização, que são as vacinas. Ela acontece onde? Na UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, ou Posto de Saúde, é município. Vem de onde a vacina? O Estado envia para o município. Mas o Estado recebeu de onde? Do Ministério da Saúde, governo federal. Então, a gente vê aqui o trabalho das 3 esferas de governo, dentro de um planejamento. São formulados planos diretores e planos operativos para micro-regiões, organizações, distritos e estabelecimentos de saúde. Além de quê? Além de projetos assistenciais nos serviços e práticas de saúde. Tá? Quando a gente fala de planejamento normativo, o objetivo principal é o quê? É otimizar os ganhos econômicos que são obtidos com saúde ou diminuir os custos da atenção. Planejamento estratégico é o método adotado pelo Sistema Único de Saúde, tá? É o que o Sistema Único de Saúde adota de estratégia. É o funcionamento do sistema de planejamento do SUS,
que tem por base a formulação e ou revisão periódica dos instrumentos. Então, o plano de saúde, as suas respectivas programações anuais de saúde e os relatórios anuais de gestão. Quando a gente fala aqui em planejamento estratégico de plano de saúde, eu preciso conveniar mais alguma clínica? Por exemplo, a gente tem clínica de hemodiálise na cidade. Mas tem alguma clínica própria dele? O município, o estado? Tem alguma clínica própria dele? Não, não tem. Não tem. Então, o que que acontece? A gente vai ter que conveniar com alguma clínica que ofereça hemodiálise, porque a população precisa do serviço. E aí existe o convênio do SUS com as clínicas municipais aqui da cidade, clínicas privadas que fecharam convênio com o SUS, tá bem? Ok. Eu tenho mais pesquisas para vocês, tá? Eu queria que vocês pesquisassem sobre planejamento normativo, tá? E planejamento estratégico, tá bem? Dentro do SUS. Planejamento normativo e planejamento estratégico dentro do SUS.